Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre grandes paisagens naturais. Meu nome é Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e essa vai ser a nossa aula. Vamos lá? Bom, antes de começar a aula, eu quero deixar um aviso para vocês. Essa aula ficou um pouquinho comprida, então se você achar que vai ficar muito cansativo para você, o que é uma desculpa bem esfarrapada, diga-se de passagem, você pode pausar essa aula quando a gente estiver dividindo os ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. Mas, se você estiver com todo o gás para estudar, como eu acho que você está, você pode assistir essa aula completa sem nenhum problema, beleza? Bom, pessoal, como vocês devem lembrar, quando a gente estava falando sobre ecologia, a gente deu alguns conceitos sobre ecossistemas. A gente considera um ecossistema tudo aquilo que está relacionando os fatores bióticos, que são os fatores vivos, como os animais, as plantas, e os fatores abióticos, o vento, a água, a chuva, a luz solar. Tudo isso são considerados fatores não vivos e por isso são chamados de abióticos. Já os fatores vivos são chamados de bióticos. A combinação dos dois vai gerar o que a gente chama de ecossistema. Todos os ecossistemas eles estão, em teoria, equilibrados. Esse equilíbrio a gente chama de homeostase. A homeostase é um equilíbrio dinâmico. O nosso corpo, por exemplo, tem que estar em homeostase para estar no estado normal, quando a sua temperatura, o seu pH, todas as funções do seu corpo estão equilibradas, nós dizemos que elas estão em homeostase. A mesma coisa acontece com o ambiente, quando tudo está fluindo naturalmente, nós dizemos que o ambiente está em homeostase. Além disso, a gente vai ter outro conceito aqui, que é o conceito de ecótono. Quando dois ecossistemas se encontram, eles vão formar um ecótono. O ecótono é uma área de transição entre um ecossistema e outro ecossistema. Então, esses dois conceitos são bem importantes para que a gente entenda as grandes paisagens naturais, sejam elas do nosso país ou as grandes paisagens naturais do mundo mesmo. Dentro da ideia de ecossistemas, a gente tem os biomas. Os biomas nada mais são do que uma grande área ou espaço geográfico que pode estar distribuídos em várias partes do mundo. Por exemplo, nós temos a savana na África. Aqui no Brasil a gente também tem uma espécie de savana, que a gente chama de cerrado. Então, o bioma ele vai ter uma série de características e elas vão identificar esse ambiente em qualquer parte do mundo. Óbvio que, de acordo com o país, né, a gente vai chamar de uma forma diferente, mas as características são basicamente as mesmas. A característica principal de um bioma é ter uniformidade na fitofisionomia vegetal e nos organismos que estão associados a ele. Parece um conceito bem complexo, bem difícil de entender, mas fitofisionomia, na realidade, quer dizer só a aparência das plantas, a forma como elas se apresentam, a forma como você vê aquelas plantas é o que a gente chama de fitofisionomia. Então você determina o que é um bioma, você consegue visualizar, consegue identificar um bioma de acordo com as plantas, principalmente, que estão associadas àquele determinado local. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem a caatinga, a gente tem o cerrado, e todos esses biomas eles são caracterizados por uma série de plantas que são bem características daquele local. Então, isso aí é uma característica principal de um bioma. Então, iniciando com os principais biomas do mundo, né? As grandes paisagens. A gente tem a tundra. A tundra ela é um bioma que ocorre nos polos, né? Na parte polar, mais próximo dos polos. É aquela parte que está lá em cima. Então, ela obviamente vai ser caracterizado por uma vegetação mais rasteira, uma vegetação menor, por causa da pouca insolação que a gente tem lá nos polos, né? Então, a gente não vai ter uma capacidade fotossintética muito grande, então logo essas plantas vão ser muito menores do que uma floresta tropical, por exemplo. Então, a gente tem algumas partes bem interessantes aí na tundra, né?
A gente vai ter a tundra nos ambientes onde a gente vai ter altas latitudes. Isso quer dizer que está mais próximo lá dos polos, né? Na região norte da América do Norte, em partes da Europa e da Ásia também. Então, a gente vai ter como característica principal desse ambiente as baixas temperaturas, justamente pelo que eu falei, da baixa insolação. Então, como tem pouca luz solar, a gente vai ter baixas temperaturas, já que o calor vai ser bem menor lá naquela região. Então, as plantas vão ser caracterizadas, vão ser adaptadas para um ambiente frio, geralmente com neve, baixa precipitação, né? Os invernos bem rigorosos, apesar de ser bem frio, a quantidade de chuvas é bem pouca lá nessa região. As plantas normalmente são herbáceas, isso quer dizer que elas são de pequeno porte, são plantas pequenas. E os animais, eles são animais adaptados para um ambiente frio, como por exemplo esses bisões, animais que têm um corpo muito peludo, né? Para eles reterem o calor e conseguirem sobreviver naquele ambiente que normalmente tem temperaturas muito frias, né? Os invernos são muito rigorosos. Outro ambiente que fica um pouco abaixo da tundra é a taiga. A taiga também é conhecida como floresta boreal ou floresta de coníferas. É bem comum que a gente veja, por exemplo, em filmes americanos, em filmes canadenses, as florestas que tem por lá. Grande parte das florestas que tem no norte do Canadá, no norte dos Estados Unidos, elas são de coníferas. São aquelas plantas, geralmente são gimnospermas, né, que possuem um aspecto de cone. E isso também se deve ao clima, né, para que a neve consiga escorrer pelas folhas da planta e não impedir que ela faça a fotossíntese, já que ela vai estar com as folhas tampadas pela neve. Então a gente tem a taiga ao sul da tundra, né? A gente tem a tundra lá em cima, o ápice lá em cima, né? Aí a gente vai ter a taiga. Também a gente vai ter essa distribuição na América do Norte, na Europa e algumas partes da Ásia. Também a gente vai ter invernos rigorosos. Os verões eles vão ser mais quentes e mais duradouros do que na tundra, né? Porque eles estão um pouco mais abaixo, na latitude eles estão um pouco mais abaixo. E a pluviosidade ainda vai ser baixa, né? A quantidade de chuvas vai ser ainda relativamente baixa em comparação com outros ambientes, como por exemplo florestas tropicais, que vão ter a pluviosidade muito alta. As plantas normalmente vão ser coníferas, como eu já falei, os pinheiros, e pequenos arbustos, plantinhas pequenas de pequeno porte. Lembrem que, mesmo que esteja em uma latitude mais baixa, a insolação ainda é menor. Por isso que o ambiente é mais frio e tem a possibilidade de neve, né? Por causa da baixa insolação. A gente vai possuir algumas angiospermas, muito poucas angiospermas. E durante os invernos também vai haver um evento curioso, que é chamado de seca fisiológica. Devido ao congelamento do solo, as plantas ficam impedidas de absorver a água do solo, porque a água vai estar congelada lá. Então as taxas fotossintéticas vão ser diminuídas bastante por causa do impedimento de absorção de água do solo. Os animais que estão presentes nesse ambiente são também adaptados para esse clima mais frio, né? Mas a gente vai ter um pouco mais de diversidade do que a gente tinha lá na tundra. A taiga vai apresentar um pouco mais de diversidade, tanto em vegetais quanto em animal. Eu quero que vocês observem bastante isso. A gente vai descendo a latitude, quando vai se aproximando do Equador, a quantidade de organismos, né, a variedade, a biodiversidade, ela vai aumentando. Quanto mais longe do Equador, menor vai ser essa biodiversidade. A gente tem também a floresta latifoliada temperada ou floresta decídua. Se você lembrar lá de quando você estudava no 8º ano, você vai lembrar da dentição decídua. Você estudou no 2º ano, você provavelmente também viu falar sobre dentição decídua. A dentição decídua também é chamada de dentição de leite. E ela é chamada dessa forma porque ela cai e é substituída pela dentição permanente. Aqui na floresta latifoliada temperada, ou floresta decídua, acontece a mesma coisa. Essas plantas, elas que estão presentes nesse bioma, elas vão perder as suas folhas. E por isso elas são chamadas de florestas decíduas.
A gente vai ter uma distribuição desse bioma no Nordeste e no meio oeste dos Estados Unidos, em partes da Europa e também na China. A gente vai ter, nesse caso aqui, precipitação e temperaturas regidas pelas estações do ano. No caso, as estações do ano nesse bioma são bem definidas, então você vai conseguir visualizar muito bem o momento do inverno, o momento do verão, o momento do outono e o momento da primavera. Normalmente é no outono onde vão cair as folhas dessas plantas. Então, é daí que vem o nome da floresta latifoliada ou floresta decídua. Isso porque as plantas que estão presentes lá, a maioria são angiospermas, que são caducifólias. As folhas caducam, uma coisa caduca, uma coisa que cai. Então, quando você está velho, caduca, porque você está velho caindo. Então, caducifólias são folhas que, quando ficam velhas, passam a cair. Beleza? Bom, a fauna desse ambiente, ela também é bem mais rica do que a fauna, por exemplo, da taiga ou da tundra. A gente vai ter uma grande variedade de animais, mas não tão grande assim, né? Quando eu falo grande variedade, estou me referindo aos ambientes anteriores que a gente comentou. Então, ela tem uma grande variedade, mas ainda não é tão grande como as florestas tropicais. Bom, e falando em floresta tropical, nós temos então as florestas pluviais tropicais ou florestas ombrófilas. Pessoal, esse termo ombrófila significa amigo das chuvas. É uma floresta onde tem uma alta pluviosidade, uma grande quantidade de chuvas durante todo o período do ano. A gente vai ter grande quantidade de chuvas. Então, tá errado aqui, né? Tá floresta latifoliada temperada, mas tudo bem, a gente corrige. Bom, as florestas ombrófilas, elas vão ser distribuídas ao longo dos trópicos. Grande parte das florestas, dessas florestas vão estar distribuídas próximos aos trópicos. Elas podem ser subtropicais ou tropicais de fato, né? Próximos aos trópicos. Bom, esses biomas aí são os biomas mais produtivos do planeta. Isso quer dizer que é lá onde vai ser produzida a maior quantidade de energia, né? Lembra lá daquela historinha da produtividade primária bruta e produtividade primária líquida, né? A gente vai ter uma alta produtividade energética nesses ambientes. Isso porque a quantidade de insolação é muito grande. A gente vai ter normalmente uma grande quantidade de plantas e isso vai fazer com que gere uma grande quantidade de fotossíntese. E a fotossíntese, obviamente, vai proporcionar um maior crescimento das plantas, já que elas vão ter mais como se alimentar, e quanto mais energia, mais elas conseguem sustentar uma cadeia trófica. Então é uma questão de lógica. Florestas tropicais conseguem ser bem mais produtivas energeticamente do que florestas temperadas ou a taiga ou a tundra. Bom, a gente vai ter nesse ambiente aqui altas temperaturas e também uma pluviosidade elevadíssima. A gente vai ter muita chuva nesse ambiente. É por isso que elas são chamadas de ombrófilas. A gente vai ter muita chuva. Ombrófilas, como eu já falei, amigos das chuvas. Em questão de flora, a gente vai ter uma grande quantidade de plantas e uma variedade maior ainda. A gente vai ter nas florestas tropicais uma biodiversidade de plantas e animais muito grandes. E, obviamente, como elas têm uma alta produtividade energética, isso também vai possibilitar que elas tenham um porte muito mais elevado. Então, a gente vai ter plantas de até 40 metros de altura, ou até mais, dependendo do solo também, né? A quantidade de nutrientes que ela consegue captar do solo. Nos ambientes onde tem uma grande variedade vegetal, a gente também pode esperar uma grande variedade animal. Então, nas florestas tropicais, a gente vai ter uma variedade de animais muito grande. E nessas florestas tropicais é onde a gente vai ter a maior variedade de animais no planeta todo. Então, se você quer variedade de plantas e animais, se você quer ver muita coisa, uma biodiversidade muito rica, então vá para uma floresta tropical. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a sorte de estar no meio dos trópicos, né? Então, a gente tem basicamente duas florestas tropicais bem ricas, que é a Mata Atlântica e a floresta amazônica. Embora a Mata Atlântica, como a gente já viu anteriormente, ela
esteja bastante degradada e seja considerada até um hotspot de biodiversidade, né? Ela já perdeu muito da sua cobertura original. Bom, a gente tem as pradarias ou campos, também são chamadas de steppes. A gente também tem esse bioma aqui no Brasil. O Brasil tem uma variedade de biomas bem grande, mas essa distribuição também está em outros países, como por exemplo na Europa, na Ásia, na América do Norte. Na América do Norte a gente chama de pradarias. Aqui no Brasil a gente vai chamar de pampas. Os pampas são esses campos que a gente está falando aqui. Na questão de temperatura e precipitação, os verões eles vão ser bem quentes nesse ambiente e os invernos vão ser bem frios. Mas a gente não vai ter as estações completamente definidas, né? Não vamos ter as 4 estações do ano bem definidas. A pluviosidade ela também não é muito grande, mas ela também não é muito pequena. Ela está ali uma coisa intermediária. E a gente vai ter plantas predominando as herbáceas. Isso quer dizer que a gente vai ter um extrato vegetal baixo, não um extrato vegetal pequeno, porque a grande maioria vão ser herbáceas. E a grande maioria dos animais que vivem nesse ambiente aí vão ser herbívoros, né? Já que a gente tem pouca produtividade energética para sustentar uma cadeia trófica muito grande, seria complicado. Então, a grande maioria dos animais que estão presentes naquele ambiente vão ser herbívoros, né? Vão se alimentar exclusivamente daquela cobertura vegetal de herbáceas. Lembrando que grande parte desse bioma aí é utilizado, por exemplo, para a criação de gado, já que lá tem muita herbácea, a gente pode fazer uma grande criação de gado, né? Gado bovino, por exemplo. No sul do Brasil é muito comum que as pessoas tenham criações de gado, utilizando esses campos para fazer as suas criações. Então, pessoal, eu tinha gravado uma aula completa desse conteúdo, mas eu vi que a aula ficou muito grande, então eu resolvi dividir ela em 2 partes. Essa daqui foi a parte 1 e o próximo vídeo vai ser a parte 2. Então, se você assistiu até aqui, eu agradeço. E se você ficou com alguma dúvida em relação a qualquer um desses conteúdos, eu peço que você deixe aqui nos comentários ou entre em contato comigo nos contatos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. No mais, eu agradeço e até a próxima aula.